Muito obrigada, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, eu queria voltar a lembrar aquilo que disse no fim da discussão. Não era preciso nós estarmos a ter esta discussão. Nós podíamos ter discutido um outro relatório, teríamos tido uma outra discussão, factual é certo, com opiniões é certo, com divergências, mas sem o espetáculo que estamos a assistir e que é de todo em todo lamentável. Gostava de dizer e de lembrar que fiz todo o possível, viabilizando muitas propostas nas quais não me revejo ipsis verbis, mas que me pareceram que eram necessárias para que se pudesse chegar aqui a um consenso, percebendo que há pontos de vista muito diferentes e que é importante que todos estejam no relatório. Há algumas coisas que têm que ficar claras. Este relatório conclui muito, não conclui tudo. Por exemplo, eu gostava de lembrar que se os governos têm responsabilidades, o Parlamento também tem as suas, porque eu creio que não saiu um tostão para o BES que não tenha passado aqui no Parlamento primeiro. E eu não sei se há algum partido que esteja em condições de dizer que nunca votou um orçamento com esta previsão. E, portanto, convém que todos tenhamos essa consciência e que alguns partidos não imaginem que são os juízes do regime, quando na realidade são coautores das transferências para o BES. Isto dito, aquilo a que estamos a assistir é uma tentativa falhada do Partido Socialista para ter um relatório altamente parcial, que vem reescrever o passado e que vem pura e simplesmente passar uma borracha em relação à responsabilidade do seu próprio governo. Foi assim possível, em relação a propostas puramente factuais, inserir alguns dados que me parecem óbvios, quer sobre o que tinha sido a supervisão antes da resolução do BES, quer no que foi durante, quer o que foi a atuação de vários governos. E sejamos francos, eu acho que não há nenhum partido aqui em condições de dizer que se revê em todas as conclusões do relatório. Não há. Mas acho que mais gente se revê em mais conclusões do que no relatório inicial. E essa é uma melhoria que eu não posso deixar de registar. Gostava também de acrescentar o seguinte em relação a uma das conclusões que o Sr. Deputado João Paulo Correia aqui veio trazer como a conclusão que impede todas as outras. Pois, Sr. Deputado, de facto, impede, mas eu, como votei contra essa conclusão, é evidente que, do meu ponto de vista, não impede as outras. E gostava de lhe dizer, quando se diz que a resolução do BES é uma conclusão dura, não é dura, é mentirosa. A resolução do BES não foi uma fraude política e eu quero dizer isto aqui. Do meu ponto de vista, que votei contra esta conclusão é uma conclusão mentirosa e que nada tem de factual. E é particularmente grave, senhoras e senhores deputados, e eu acho que isto tem que ser dito aqui, eu gostava que ficasse como a minha declaração de voto. Se há coisa que nós temos visto ao longo destas comissões, e não é apenas esta, já foi a da Caixa e já foi a anterior do BES, é que durante vários anos, para não dizer várias décadas, viveu-se em Portugal uma promiscuidade entre poder financeiro, económico e político que conduziu a um capitalismo de favor, em que tornavam impossível que um governo dissesse que não a alguns bancos ou a alguns banqueiros. E nós vivemos num país em que um ex-primeiro-ministro é erguido num caso que tem uma relação colateral com o que se passou em alguns bancos e, sobretudo, com o que se passou no BES. E nós não o devemos esquecer. E, de facto, a resolução do BES pode ter as falhas que lhe queiram apontar, mas é uma ruptura em relação a este modo. E é esta maneira dos governos se comportarem. E nós fazermos letra morta disto e fingirmos que é tudo a mesma coisa, isso sim, senhores deputados, é uma fraude política. E, portanto, eu gostava que ficasse absolutamente expressa esta minha opinião sobre esta conclusão. Muito obrigada.